Oi, meu nome é Vânia. Oi, meu nome é Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente. É isso aí, e no episódio 13 nós vamos falar hoje sobre como medir o nosso crescimento no inglês, né, no aprendizado de inglês. Afinal de contas, a gente vai aprendendo, tendo aulas na prática, mas e aí, eu tô evoluindo, eu tô crescendo, tô aprendendo ou não? É isso que a gente vai saber hoje, um método, né, um passo a passo de como fazer tudo isso. E para começar, qual que é o primeiro passo para que a gente consiga medir o aprendizado em inglês? Acho que o primeiro passo, Yara, é a gente entender quais não são os passos para medir, né? Quais são as formas erradas de medir evolução. Porque muita gente acha que, para eu saber se eu estou evoluindo no meu inglês, eu preciso tirar uma prova, fazer uma prova e tirar uma nota X. Eu preciso fazer um exame de proficiência e tirar um score X. Eu preciso do professor me dar um feedback, tapinha nas costas. Seu inglês melhorou. São avaliações externas. Muitas pessoas acreditam... Eu preciso passar de livro na escola, né? Eu estou estudando num curso que tem um livro para cada nível. Então, se eu passar para o próximo livro, eu estou evoluindo no meu inglês. Não necessariamente. Porque uma coisa é medir a evolução da língua enquanto uma disciplina. Outra coisa é eu sentir que eu estou evoluindo. Eu perceber que, cara, meu inglês hoje está muito melhor do que o que era uma semana atrás, um mês atrás. E isso é uma percepção que ela não é externa. Porque não é todo dia que você faz uma prova de proficiência, não é todo dia que você faz uma prova na escola. Esse processo de mudança de nível de proficiência, ele leva tempo, ele demora. E aí, como é que as pessoas vão se manter motivadas, engajadas, disciplinadas e animadas com o processo de aquisição da fluência, se elas não estão percebendo isso semana após semana? Não vai ficar. Aí a pessoa desanima, ela às vezes até está evoluindo. Tem até uma imagem interessante, né, que as pessoas colocam. Às vezes você está quase chegando perto da mina de ouro lá, cavando. Mas aí você desiste no meio do caminho porque você acha que, putz, está muito longe a mina de ouro. E ela às vezes não tá mais perto do que você imagina. Só que é óbvio que a gente não aprende a fazer isso nas escolas, né? O que a gente aprende nas escolas é que a gente tem que ir de segunda e quarta, terça e quinta, fazer o livro, os exercícios. Daqui 2 meses tem uma prova. Se você passar na prova, se você tiver 7 acima, uma nota 7 acima, 7, 8, tanto faz, você muda para o próximo módulo. É isso que a gente aprende, é isso que a gente faz. Entendi. E se só isso fosse o suficiente para as pessoas se manterem motivadas, engajadas e percebendo e controlando a sua evolução, que eu quero focar nessa palavra controlar, porque uma coisa é você saber o que é a forma de medir evolução. Eu sei como é que eu meço a minha evolução. Outra forma é você controlar se você está evoluindo como você gostaria ou não. Então, a gente vai falar de tudo isso e um pouco mais hoje. Legal. Então, é como medir e controlar esse crescimento. Eu acho que a gente cresceu aprendendo que a maneira de controlar eram as provas, os testes. Então, através do teste, eu consegui entender qual que foi meu avanço, qual que não foi. O que você propõe além do teste, da prova, que eu acho que, como você falou, é muito pouco para entender se você realmente está crescendo. Qual que é a sua proposta para que a gente faça na prática? Bom, em primeiro lugar, esquecer que a tua métrica de evolução precisa ser passar de livro ou passar de nível. É óbvio que o objetivo final sempre vai ser chegar no C2. O que é o C2? A gente já falou aqui nos episódios anteriores que, aliás, se você está chegando aqui agora, perdeu os outros 12 episódios, clica no canal, segue, curte, compartilha, faz tudo aí. Mas principalmente... segue a gente no YouTube, por exemplo, para você conferir a playlist, na playlist as nossas gravações anteriores. Sim. Que a gente está explicando todo o caminho das pedras aqui nesses episódios. E é um complemento, acho que cada episódio um complementa o outro, né? Um passo a passo. Então é interessante que a pessoa comece desde o primeiro até esse para ter esse conteúdo completo. E você sabe, mudando de assunto, fazendo um parênteses aqui, uma coisa que a maioria das pessoas que gravam vídeos para o YouTube e tal, elas não trazem numa sequência lógica.
Elas vão gravando aleatoriamente. A gente teve a preocupação de trazer esses episódios aqui com uma sequência lógica, desde lá do primeiro, quando a gente define a meta, quando a gente entende as diferenças, como... Cara, a gente teve até esse zelo. Então, se você pegar pra maratonar os episódios... É um método, né? Justamente um passo a passo, que aí você vai ter muito mais facilidade pra desenvolver o seu inglês. E, gente, 12 episódios, tem muito conteúdo legal de valor, então vale muito a pena. E aí, mas você acha, então, que na prática, o que a gente faz? Na prova não é o suficiente. O que eu posso fazer, então, pra entender se eu tô evoluindo no inglês? Primeira coisa, vai começar o curso de inglês? Ou tá fazendo, já tá no meio do caminho e... Putz, e agora? O que eu faço? É definir a meta que você quer para o teu inglês. Essa é a primeira coisa, é a primeira meta. Por exemplo, se você hoje fosse estudar inglês, se você fosse falar, cara, eu vou pegar esse projeto aqui do inglês, qual que seria a sua meta? Uma meta sua, assim. Para que você precisa do inglês? O que de concreto o inglês o inglês teria que trazer para... Eu tenho um cara no TikTok, cara. A outro parênteses, tem um cara no TikTok, cara chato no TikTok, que fica enchendo meu saco porque ele fala que eu falo em inglês. Ela fala em inglês, cara, é a minha pronúncia. Pô, vai encher o saco de outro. Sotaque. Pô, deixa meu sotaque gente. aqui em inglês. Pois é, pessoa desocupada pra caramba. Cuida da vida dos outros. Deixa eu falar em inglês, em inglês. Tá bom, vamos lá. Voltando. É porque a gente vai falando aqui, gente, a gente se empolga. Tá bom, você. Qual seria, assim, um objetivo para você com o inglês? Eu acho que, por exemplo, nas viagens, conseguir me comunicar, demonstrar. Eu acho que se fosse uma coisa mais além, demonstrar aquilo que eu tô sentindo. Eu acho que eu consigo me virar, consigo me comunicar, mas talvez demonstrar de forma mais profunda, assim, o que eu tô sentindo. Porque às vezes a gente não sabe uma palavra ou outra e você substitui por alguma coisa. Então, eu não sei, acho que porque a forma como a gente se comunica no português é diferente do inglês. No inglês eu me viro, eu consigo me comunicar. Mas me expressar de forma mais genuína, talvez. Mais profunda. Bacana. E aí, se a gente pudesse transformar isso em uma meta, olha como é que a gente tem elementos para transformar isso numa meta. Tudo que você me falou tá no campo da subjetividade. A gente precisa transformar isso num campo objetivo, numa meta específica, mensurável, para a gente saber que você está chegando lá. Então, primeira coisa, específica, viagem. Vamos deixar ela mais específica ainda, escolher um lugar. Não importa, mesmo que não seja esse o lugar que no final das contas vá, mas eu preciso ter na minha cabeça em que cenário que eu vou estar, com quem eu vou estar falando, em que situação. Vai ser num happy hour, vai ser num evento, vai ser num passeio, vai ser no bar de um hostel, por exemplo, conhecendo pessoas ali do mundo todo. Vai ser em que cenário? Eu preciso especificar de forma bem clara o que é isso. A partir disso, eu vou entender como é que eu vou mensurar isso. Para você, para mim tá muito claro. Eu me comunico, mas eu não consigo me expressar com tanta densidade. Tipo, eu, por exemplo, eu quero falar happy. Eu tô feliz. Mas não é exatamente happy que eu quero falar, porque tem um monte de sinônimos pra rap. Eu posso dar um rap meio, tipo, tô ok. E posso dar um rap, tipo, uau! Nossa, eu tô extasiada aqui. Como é que fala isso em inglês? Eu não tô happy, cara. Eu tô muito happy. Tô very happy, que é o que a gente tem até uma linha editorial nas nossas postagens que a gente fala, pare de dizer very. Porque tudo é very, sim, né? É verdade. Very sad, very happy, very hungry, very... Facilita a nossa vida, jogar o very. Mas tem as outras palavras que é o que a gente... que é o que faz com que a gente consiga se expressar. Então, no seu caso... Para mim é muito claro que o teu caso, como você já se comunica, o teu caso é aprimoramento de vocabulário. E como que a gente faz essa... Como é que eu vou saber se eu conseguir evoluir no meu vocabulário? Para mim tá claro, o teu caso é aprimoramento de vocabulário. Porque como você é comunicadora...
Pra você deve ser muito Sinto essa frustrante. necessidade de poder me expressar melhor. Exatamente, porque faz parte da tua essência. Você é jornalista, é comunicadora. Como é que fala? Eu quero uma frase com 50 palavras pra expressar o que eu quero dizer, só que eu tô usando 5 pra resumir, que é o que eu tenho de vocabulário, que é o que eu sei, não é isso? É isso. Então tá muito claro pra mim que quando eu for medir a tua evolução, eu vou te fazer uma pergunta qualquer e você vai me responder. Aí a gente vai trabalhar em cima dessa evolução de melhoria de vocabulário. Daqui uma semana eu vou te fazer uma pergunta parecida e você vai me responder. Como é que eu mensuro se você evoluiu? Na tua resposta, eu vou identificar ali vocabulários que você não usou. Eu vou identificar ali uma estrutura, às vezes até estrutura gramatical que você não usou. Então, para eu saber como é que eu vou medir a sua evolução, primeira coisa que eu tenho que ter é muito clara a tua meta. Você tá vendo como... Porque se eu não tiver muito claro a tua meta com o inglês, eu vou pegar qualquer coisa aqui e vou falar, estuda esse capítulo 1 aqui. Yara, você vai estudar, vai fazer os exercícios. Ah, legal, beleza, aprendi. Mas e aí? Entendi. Então o primeiro passo é esse. Como é que eu vou controlar se você realmente evoluiu naquilo que você estudou? Se eu não tiver uma meta para balizar, para comparar o antes e o depois. Se eu não tiver como comparar o antes e o depois, eu não tenho como medir e controlar a minha evolução. Entendeu? E um outro ponto também é que eu dei o seu exemplo aqui de vocabulário, certo? Esse é um indicador que a gente precisa trabalhar. No caso de vocabulário, ele é adquirido e ele está na base a gente sempre fala aqui todos os episódios das 4 habilidades, mas vamos recapitular para quem está chegando agora. Fluência em um idioma pressupõe que você é capaz de desenvolver com naturalidade 4 habilidades: a leitura, a escrita, a fala e a audição. São essas 4 habilidades. No caso da Yara, o exemplo que ela deu, no seu caso, a gente precisa trabalhar com reading e writing para você adquirir vocabulário. Então, eu vou medir a tua evolução usando basicamente essas 2. E depois eu vou controlar a tua evolução usando também o speaking, que é uma forma de medir para a tua meta específica, que é ir para viagem e conseguir conversar. Não é só saber o vocabulário, não é só adquirir o vocabulário, botar para dentro o vocabulário. Você quer conversar. Então, se você quer conversar, eu preciso medir e controlar também a tua conversação. Tá. E para medir isso, você costuma fazer a cada mês, a cada semana? Como que vocês costumam fazer no método da Sou Fluente? A gente faz semanal. Por que a gente faz semanal? Porque o aluno ele precisa ter essa percepção. Se ele não tivesse no mínimo, o ideal é semanal. O ideal é semanal. Cenário ideal semanal. No mínimo quinzenal. Passou disso, você já está deixando muito tempo. Tá perdendo muito tempo. Tá muito solto ali. Tá muito solto, exatamente. Tá muito, em 15 dias, muita coisa pode acontecer para você perder aquilo que você ganhou. E esse é o ponto. As pessoas acham que o inglês tem aquela famosa história, é igual andar de bicicleta. Você aprende a andar de bicicleta, uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você anda de bicicleta a vida toda, não é? O inglês, ele é um pouquinho diferente, porque eu aprendo o inglês, eu posso ficar um bom tempo sem utilizar o inglês, quando eu voltar a utilizar vai estar enferrujado, mas se eu tiver um contato ali de uma semana, um contato pesado com o inglês, parece que o inglês vai meio que desenferrujando, assim, sabe? Mas isso também depende dos cenários, né, que a pessoa tá. Então, tem até uma frase que a gente gosta muito. If you don't use it, you lose it. Se você não usa, você perde. Então, por que mais de 15 dias, para quem está aprendendo inglês, já é muito, assim? Porque se você não usa, se você não está ali controlando, medindo e estudando com indicador, você tem grandes chances de desanimar no meio do caminho. Então, o ideal é semanal. O pior dos cenários, quinzenal. Mais do que isso, não.
E a pessoa vai ganhando confiança, né? Conforme vai controlando, olhando aquilo que está crescendo, avançando, a gente vai tendo mais confiança, vai tendo mais autoconfiança para entender, poxa, eu tô realmente crescendo, né? Eu saí de um ponto A, tô indo pro ponto B. Quando a gente não consegue enxergar isso, acaba desmotivando no meio do caminho. Aí as pessoas desistem justamente por isso. Porque não mediram e não controlaram esse avanço, né? Então, o quanto isso é importante. E essa questão que você falou, controlar. Como que a gente faz, afinal de contas? Porque a gente mede. Eu tive esse avanço aqui. Mas esse controle, você disse, semanalmente dá para fazer? Mas como vocês costumam fazer lá no Nação Fluente? Eu gosto muito de uma metáfora que eu falo que assim, primeira coisa para você controlar é você ter a unidade de medida correta e a ferramenta correta para controlar aquilo. Então, se eu quiser medir quanto de água tem nessa garrafa, eu preciso de uma unidade de medida de litro, de ml, né? Uhum. Eu consigo medir quanto tem nessa garrafa com uma fita métrica? Não dá. Não. Precisa da unidade correta. Eu preciso da unidade correta. Então, para o inglês é a mesma coisa. E quais são... A gente, no mundo, a gente mede peso, a gente mede tamanho, espaço, né? A gente mede litro, enfim, deve ter um monte de coisa que a gente mede. Para o inglês, tem 4 coisas que a gente mede. A leitura, a escrita, a fala e a audição. Então, para cada uma dessas 4, eu vou usar uma régua diferente. Essa é a primeira coisa. Então, quando a pessoa fala assim para mim, eu fiz uma prova no cursinho e passei pro nível X. Aposto que as 4 habilidades ela mediu ali, passou, mas não ficou igual. Ela pode ter tido uma melhora ali no reading. Aí, como a nota dela do reading foi muito alta, mas a nota dela do speaking foi baixa, mas a nota dela do reading foi muito alta, meio que você faz a soma, aí na média você passa. Só que na vida real, o inglês, a necessidade da gente ter o inglês, não é como uma disciplina de geografia, matemática e história. Não é. Na vida real, eu preciso saber conversar, eu preciso saber ouvir e entender o que a pessoa está falando. E por isso que essa história de eu ter uma nota na média numa prova não me capacita de, na vida real, ali, conseguir ter segurança para usar o inglês, entendeu? Esses dias eu estava no metrô, aí eu estava de fone de ouvido, estava ouvindo música e tinha dois rapazes, assim, bem altos, alemães, assim, nitidamente não eram brasileiros, fisicamente falando. E eles estavam olhando o celular e olhando pro metrô, era a linha amarela, tem aquelas... E olhando, aí eu ouvi... eu tirei o fone de ouvido, que eu sou curiosa. Tirei o fone de ouvido, que eu gosto de saber de onde eu sou. Eu sou curiosa. Tirei o fone de ouvido e fiquei os dois lá olhando. Aí daqui a pouco um deles perguntou, falou assim, mas eu acho que a gente tá na direção errada. Ele falou assim, putz, mas eu acho que a gente tá na direção errada. Sei lá, ele tava perdido. Eu acho que ele... Sei lá o que foi que ele fez. Aí eu perguntei pra ele se ele queria ajuda. Ele, quando ele falou, eu acho que a gente tá na direção errada, ele falou em inglês. Aí eu perguntei pra ele se ele queria ajuda. Aí ele falou assim, eu quero ir. Acho que ele queria... Eu não lembro, cara, se eu tava indo pra Luz, se eu tava indo pro aeroporto, sei lá pra onde eu tava indo. Aí eu falei, você vai pegar esse trem, vai fazer baldeação na estação azul ou vermelha, sei lá, não lembro mais agora. Expliquei pra ele o que ele tinha que fazer. Ele foi, eu não lembro nem porque que eu entrei nessa história, cara. A gente tava falando do que mesmo? A gente tava falando sobre medir, como... Ou então ele tava meio perdido e aí foi uma forma de clarear ali não sei porque... Não, tinha uma razão de eu ter entrado nessa história. Agora eu não tô... Mas eu vou chegar lá. Enfim, dei a orientação pra ele. Tá, lembrei, porque eu tava falando inglês da vida real. Dei a orientação pra ele e... Eles entraram no trem, depois eu botei meu fone de ouvido de novo, vida que segue, né? Eu devo ter descido antes ou devo ter descido depois, enfim. Eles foram pro caminho deles pra Luz. Que tenham ido pra Luz. Que tenham chegado no destino final, por favor. No destino final. E...
Por que eu tô lembrando dessa história? Porque em São Paulo isso é muito comum, principalmente no metrô, você vê muito isso. Porque várias outras vezes na minha vida eu tive situações parecidas e eu não tive coragem de falar, você quer ajuda? Eu não tinha... Eu tinha a faca e o queijo na mão para poder usar o inglês, para poder praticar o meu inglês, mesmo que fosse para dar uma orientação, vira direita, vira esquerda, e eu simplesmente ficava muda, calada. Então, essa coisa do, eu faço a prova, mas e na hora do vamos ver, você tem coragem de se expor? Você tem coragem de falar, de ouvir, de seja lá o que for? É uma ótima métrica, no final das contas. E por que é importante a gente usar essas outras réguas que a gente vai falar das 4 habilidades? Para que você tenha confiança e segurança para usar o inglês na vida real. E não só no cursinho de inglês. Ah, sim. E se a gente fosse medir, então, por exemplo, a leitura? Como que eu consigo medir se a minha leitura melhorou? Como eu consigo medir se se o meu ouvido melhorou para entender? Para cada área, quais são essas réguas? Porque acho que essa é uma grande dúvida que a gente tem. Poxa, como é que é para cada uma delas especificamente? Vamos falar de todas elas. Primeiro lugar, um outro indicador que a gente precisa ter muita atenção para não medir errado. O tempo de estudo. A pessoa acha que quanto mais tempo ela ficar lendo, isso significa que eu tô mais tempo lendo, eu tô mais tempo evoluindo. Eu tô mais tempo ouvindo um podcast em inglês, eu tô evoluindo. Não necessariamente. Então, toma cuidado com essa questão do tempo. Tempo de exposição. Ela pode ajudar, mas ela também pode atrapalhar, pode te enganar. Então, falando de reading, falando de leitura. Eu tô lendo um livro qualquer. Um livro de um assunto que faz parte do meu cotidiano. Quando a gente já falou isso aqui em alguns episódios, mas eu vou repetir porque é importante. Quando a gente fala de meta, então você tem a meta da viagem. Eu preciso que você estude relacionado à tua meta. Você não pode estudar assuntos que vão te trazer vocabulários que no final do dia lá na viagem você não vai usar, entende? Então, quando eu vou medir as 4 habilidades, eu também preciso comparar banana com banana. Não dá para comparar banana com laranja. Então, por exemplo, eu tô lendo um livro e eu quero medir a minha evolução do meu reading. Aí eu leio o livro X, aí eu começo a ler o livro Y. Aí eu quero medir a minha evolução do livro X para o livro Y. Já tá errado. Você tá mudando de banana para laranja. Você tem que medir sempre na mesma linha de raciocínio. Porque senão você não tem como medir. Eu vou dar um exemplo que isso vai ficar mais claro. Depois a gente volta pro reading. Assistir filme é listening. Eu tô praticando e evoluindo o meu listening. Quando eu assisto um filme, o nível de dificuldade, o nível de compreensão é totalmente diferente de quando eu assisto um TED Talk, por exemplo, uma palestra do TED. É totalmente diferente. Então, eu não posso ficar medindo e controlando o meu listening, comparando a minha habilidade de entender do filme com a minha habilidade de entender de uma palestra, porque é muito diferente. Ou de um filme, de um assunto que... Por exemplo, eu sou de TI, era de TI, trabalho agora com desenvolvimento humano, trabalho com idioma. Tenho pouquíssimo conhecimento sobre o setor financeiro. É o que a gente aprende ali para não deixar o dinheiro na poupança, né? Aquele básico. Aí eu vou assistir o Lobo de Wall Street em inglês. Vai ter uma cacetada de palavra ali que eu nunca ouvi na vida. Eu vou entender pelo contexto. Pelo contexto, eu vou conseguir entender o que os caras estão falando. Mas não necessariamente eu sei exatamente o que aquela palavra significa. Então, quando eu tô medindo as minhas 4 habilidades, eu preciso ter esse cuidado de não medir. Eu tô comparando agora o meu listening com um filme que tem vocabulário que eu não tenho a menor ideia, com uma palestra do TED de um cara falando sobre como aprender inglês. É totalmente... Aqui eu vou dominar de olho fechado,
com um ouvido só. Aqui eu vou dominar menos, porque vai ter muita coisa que eu não vou ter conhecimento, porque nunca tive exposição àquele vocabulário. Então, banana, banana, laranja, laranja. Tendo dito isso, vamos voltar para o reading. A leitura, ela tem algumas estruturas que a gente pode medir. Quando eu tô lendo um livro, eu tô lendo ele com o objetivo de ler e entender. E ler o mais rápido possível. Né? A gente não quer ler 5 vezes o mesmo parágrafo. A gente quer ler uma vez só o parágrafo e entender. Então, a velocidade que eu leio uma página pode ser um indicador que eu utilizo para medir o meu reading. A quantidade de palavras que eu desconheço também pode ser um outro indicador. Então, quando eu estou lendo um livro, por exemplo, eu marco com marca-texto tudo o que eu não sei. Todas as palavras que eu tenho que estudar e pesquisar o significado depois. São 2 indicadores, porque assim, tem vários outros indicadores, a gente dentro da metodologia utiliza todos eles para que o aluno tenha suporte total. Mas os principais, para esse episódio não ficar aqui de 5 horas de episódio, para a leitura, os principais são esses. Velocidade de leitura e quantidade de vocabulários que eu não tenho conhecimento do significado. Como que eu vou medir isso para não virar o louco, né? Porque tem gente que fala assim, nossa, mas eu vou ter que estudar inglês com cronômetro do lado? Não, eu não preciso estudar inglês com cronômetro do lado. Tem uma ferramenta, deixa eu ver se eu... agora eu esqueci o nome dela. Mas aí, por exemplo, nesse caso, você usa o mesmo livro? Eu quero medir. Então, eu pego o mesmo livro e faço esse comparativo? Ou eu pego livros de temas parecidos e faço o comparativo? Até porque, assim, eu não vou ler o livro numa tacada só, numa noite só. Então, eu vou lendo o livro. Aliás, tem uma coisa interessante. Nesses dias, um aluno falou assim, eu me coloquei uma meta de ler 10 páginas por dia. Eu sei que é muito pouco... Mas é isso aí. Eu falei, cara, 10 páginas por dia não é muito pouco. Não é muito pouco. E inglês, pra quem ainda tá aprendendo, não é muito pouco nem aqui, nem lá na China. Hello. Então, às vezes a gente também começa com a régua mais embaixo, entendeu? Começa com, eu vou ler uma página por dia, eu vou ler um parágrafo por dia, né? Então, sim, é o mesmo livro. Por quê? Porque você não vai ler o livro tudo numa tacada só. Você vai demorar um pouco para terminar a leitura daquele conteúdo. Então, dá para você ir medindo por semana. Então, pegando o exemplo de livro, especificamente, porque agora eu não estou lembrando da ferramenta aqui, depois a gente traz isso em outro episódio, mas é uma ferramenta que o texto fica subindo e você consegue gravar. Você consegue ler e o texto fica subindo. E você escolhe quantas palavras por minuto você quer que seja a velocidade. Isso é uma ferramenta legal também. Aliás, já vamos fazer um CTA de engajamento aqui. Se você quiser saber o nome dessa ferramenta... deixa o link aí na tela e tá tudo certo. Ferramenta de leitura, que aí a gente posta lá qual é a ferramenta, porque agora eu não tô lembrando do nome da ferramenta. Tá bom. Pronto, aí já ganha engajamento no vídeo já. É isso aí. Comentem aí, a gente vai deixar... Tanto o link no blog provavelmente tem também, né? Porque você traz muitas dicas. Então a gente vai trazer o link do blog e deixa linkado. Branco agora do nome da ferramenta. Tranquilo. Mas é muito legal, porque a pessoa tá lá no celular, ela pega um texto da internet e esse texto começa a subir. Igual teleprompter, começa a subir. E você aumenta a velocidade. Então hoje, se eu tô lendo na velocidade X palavras por minuto... Daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui um mês, eu consigo aumentar essa velocidade, tô lendo e tô tendo a mesma qualidade de compreensão, eu já consegui medir que a minha leitura melhorou. Velocidade de leitura e significado das palavras. E a questão do livro, que a gente comentou, se a pessoa quiser fazer essa mensuração, mensurar isso com o livro, pode colocar, por exemplo, o cronômetro do celular dá um play, aquele que fica contando assim, 1, 2, 3, acho que é cronômetro. É o cronômetro. Coloca, dá e lê. Lê, só lê, esquece o celular, lê. Agora eu não quero mais ler. Fecha o livro e olha quanto tempo que deu. E anota. Eu gastei 12 minutos para ler 2 páginas. Beleza. E vai fazendo isso. E vai fazendo isso nas próximas semanas. Aí você vai vendo, nossa, eu gastei 12 minutos para ler 15 páginas. Nossa, eu gastei 12 minutos para ler
20 páginas, sei lá, vai aumentando. A pessoa vai percebendo essa evolução. E depois, olha o livro cheio de caneta marca-texto. Você vai virar o livro, as primeiras páginas do livro vai tá tudo amarelo. Aí você vai virando o livro, você vai vendo que vai ficando menos amarelo, menos amarelo. É uma forma de você perceber também a sua evolução no reading. Ah, muito bom. E quando a gente quer saber essa questão do ouvido, né? A gente estava falando aqui, por exemplo, o que eu gostaria de melhorar o meu vocabulário. Então, seria ler mais, ter mais vocabulário e essa questão de ouvir. Como que eu consigo mensurar se eu estou ouvindo melhor ou não? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ouvir é diferente de ler. Então, o que as pessoas fazem? Elas pegam um vídeo e colocam legenda. Então, elas estão ouvindo ou elas estão lendo? Lendo, né? Basicamente, ela tá ouvindo, mas tá secundário. O foco e a atenção dela não tá para o ouvido, tá para leitura. Então, começar a se desapegar da legenda, porque a vida real não tem legenda. Você vai falar com o americano, não tem um botão lá. Coloca a legenda. Clique, né? Coloca a legenda aí. Não vai. Não. Então, mas eu vou ouvir, não vou entender nada. Ai, meu Deus, que desespero. Dá um desespero ouvir um negócio e não entender nada do que o cara tá falando. Dá, claro que dá desespero. Sim. É por isso que você precisa estudar as 4 habilidades. Porque estudando as 4 habilidades, você vai conseguir ter cada vez menos desespero. Não é só uma habilidade, são as 4. Se você, sempre que você ouve um podcast não tem legenda, tudo bem. Mas sempre que você vai praticar o listening, você vai ouvir um filme, você tá com a legenda lá, você não tá praticando o listening. Você nunca vai melhorar o listening. Você vai melhorar o reading. O reading vai ficar, mas o listening não. Então a primeira coisa é isso, tira a legenda. E aí, o que pode fazer? Mas eu não entendo 0%. Então, vai lá, coloca o vídeo, bota a legenda em inglês, bota a legenda, assiste um pedaço do vídeo com legenda, depois tira a legenda, assiste de novo, presta atenção na entonação, nas palavras grudadas, na velocidade. Não fica... Sabe qual que é o problema? As pessoas, quando vão praticar o listening de forma... prestando atenção, elas ficam preocupadas em entender 100% do que as pessoas falam. Não vai entender 100%. Não vai. Se até mesmo nativos têm o hábito de colocar subtitles em filmes, quem é você na fila do pão para achar que vai entender 100% de todas as coisas que você ouvir? Não vai. Então, essa é uma das coisas. Entender isso. Beleza, tirei a legenda, coloquei lá, ouvi, tirei a legenda, prestei atenção na entonação, prestei atenção na respiração, prestei atenção no movimento da língua, no movimento da boca, prestei atenção, estava prestando atenção no que eu estava ouvindo. Ótimo. Dica que pouquíssimas pessoas param para pensar, mas isso é muito importante. Os vídeos hoje, eles têm o quê? Um negocinho chamado velocidade de reprodução. Eu só assisto o vídeo com 2x pra cima. Também. Dependendo da pessoa, se for muito lenta, 3x. Eu comprei um curso de uma moça. Nossa, tem a possibilidade de 3x, porque eu só tenho até 2 no Tem YouTube. uma ferramentinha, eu te contar um segredo. Tem uma ferramentinha, é um plugin do Google Chrome. Agora eu não vou lembrar o nome da ferramenta também. Se você quiser saber o nome da ferramenta, comenta aqui, plugin, que a gente coloca. Mas é um plugin do Google Chrome, que a gente coloca e dá para aumentar 3, 4, 5x. Nossa, maravilhoso. Eu comprei um curso online de uma moça e ela fala mais devagar e ela, tipo, as aulas dela tem 2 horas de duração, assim, 2, 3 horas de duração. E tem, como a gente aqui tá conversando, tá com pausa, normal. Mas paro para pensar. Eu assisto com 3x, 3.5. Enfim. Só que também dá pra fazer uma outra coisa. Ai, Vanessa, tá doida? Eu não consigo ouvir nem o que o cara fala num X. Você quer que aumente? Não quero que aumente, quero que diminua. Isso. Ao invés de aumentar, diminui para 0,75. O legal dessa ferramenta é que ela diminui casas decimais. Então, ela diminui para 0,90, 0,80. Aí vai diminuindo e vai descobrindo como que fica mais claro para você entender. E aí, vai ouvindo. Aí você vai prestar atenção. Quando você diminui, você começa a ouvir every single word. Você começa a ouvir cada palavra que a pessoa pronuncia. Nossa, muito boa dica. Simples, mas faz toda a diferença. E aí, como é que você vai medir a evolução a partir daí? A partir daí, cada semana que passa,
eu ouvia com 0.5, aí agora eu tô no 0.60, agora eu consigo ouvir nos... Não aguento mais ouvir vídeo lerdo, não. Tô no 1.0, aí daqui a pouco, opa, já 1.0 já tá dominado, vou aumentar. Daqui a pouco você tá ouvindo o vídeo em inglês com 2x. Poxa, que legal, hein? Entendendo. Então essa é uma excelente forma de você medir o listening, a velocidade. E dentro disso você também vai ouvir o mesmo estilo de vídeo ou o mesmo... Por exemplo, eu gosto de ver canais pessoas que falam inglês, né? Americanos. E eu entendo... Pelo menos pra mim, é muito mais simples o canal em que a pessoa tá ali falando, às vezes, do que um filme. Então, como que eu faço? Como que eu meço? Eu vou comparar... eu tô assistindo só canais no YouTube e tô melhorando. Ou eu tô só assistindo filme e tô melhorando. A gente falou do livro, é um livro só. E como que é o comparativo da hora de ouvir? É exatamente isso que você falou. É a mesma regra. Eu vou comparar coisa com coisa. Então, isso significa que eu não vou assistir filme? Não. Significa que você vai assistir filme, você vai assistir vídeo no YouTube, você vai assistir vídeo no Instagram, no TikTok, no que você quiser. Só que quando você for perceber a evolução, você tem que perceber a evolução com aquilo que você está comparando. Então, eu hoje estava assistindo um filme... Aliás, um mês atrás, eu estava assistindo um filme com uma velocidade mais lenta. Hoje eu já consigo assistir filmes... E aí podem ser filmes variados, não tem ponto... O ponto do filme para listening... tá muito mais, a gente tá muito mais pegando com relação ao sotaque. Sotaque não, perdão. O accent. O sotaque é porque tem sotaque e pronúncia, são coisas diferentes, né? Uhum. Então, se eu assisto só filme americano, na hora que eu for assistir um filme britânico, eu vou bugar. Uhum. Não vai dar bom. Você vai estar comparando banana com laranja. Então, o que você tem que fazer? Você tem que assistir americano, comparar com americano. Aí daqui a pouco você começa vou entrar numa onda de assistir uns filmes britânicos. Começa a assistir umas séries britânicas, filmes e tudo. Começa a comparar a sua evolução ali também. Até porque, no começo, até hoje, tem até briga com os próprios nativos, assim, tipo, nossa, aquele cara falou um negócio que eu não entendi nada, aquele irlandês falou um negócio que eu não entendi nada, o americano falando que o irlandês falou um negócio que ele não entendeu nada, sabe? Então, até os próprios nativos da língua têm esses desafios para entender nacionalidades diferentes. Quem somos nós, né? Não, que não nascemos ouvindo o idioma desde a barriga da mãe. Então, a gente tem que ter essa clareza de que a gente precisa se expor ao idioma, não só no americano. Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos com equipes da Índia. O inglês do indiano tem um desafio a mais ali, à parte, né? Assim como o inglês do chinês, do coreano, do brasileiro, de quem quer que seja. Cada nacionalidade vai trazer a sua bagagem, até por questões fonéticas, vai trazer a tua bagagem para a língua. Então, eu preciso entender o inglês falado pelo mundo, não só pelo nativo do país que eu gosto. Eu tô assistindo uma série, eu tô na fase de cozinhar agora. Peguei um monte de receitinha, tô na fase de fazer comidinhas light, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem gosto. Meu Deus, mas tá ficando bom. Tá dando certo. Tá dando bom. Então, tem umas que não, mas a maioria delas tá dando bom. E aí, o que eu tô fazendo? Virou uma cozinha terapia, assim, sabe, pra mim. E aí, normalmente, eu coloco uma série, um podcast, sei lá. Aí, eu tô querendo... Já faz tempo já que eu tô devendo uma viagem, uma visita para uma amiga minha que mora na Austrália, né? Já era para ter ido faz tempo. O filho dela nasceu esse ano e eu tô aí, né, namorando. E aí comecei a seguir um monte de página da Austrália, que eu quero aproveitar e viajar e curtir, né? Comecei a seguir um monte de coisa da Austrália, né? Aí eu falei, cara, será que tem alguma série na Netflix da australiana? Eu fui caçar, né? Putz, aí eu achei uma. E aí? Eu achei uma lá das sereias. São 3 menininhas que ela vira sereia, sabe? A série é bem bobinha, assim, sabe? É adolescente, mas... É bem adolescente, é bem kids, assim, sabe? Mas ali na hora que eu tô cozinhando, que eu tô... É um momento, cara, eu não tô crescendo pressão, eu tô ali, sabe? Relaxando. Relaxando. Aí eu coloco, tô assistindo já. São 3 episódios, 3 temporadas, eu acho, só.
E ali eu coloco, e ali eu fico prestando atenção nas gírias, eu fico prestando atenção nas pronúncias de algumas palavras que são diferentes, eu fico prestando atenção em aspectos culturais, enfim. Então a gente precisa ter esse contato. Eu abri esse parênteses para falar da necessidade da gente se expor ao idioma, não só ao inglês americano. Então o listening, pra gente finalizar, são essas duas coisas que a gente precisa estar de olho. Tá certo. E na hora de falar também, como a gente tá dividindo aí, são vídeos diferentes, são leituras diferentes. E na hora de falar, eu vou falar com pessoas diferentes? Como que faz isso? Aí, na hora de falar... hoje, como que a gente faz para medir isso dentro do... Para eu entregar a dica aqui, que a gente não tá escondendo ouro nesses episódios. A gente tá entregando as dicas. E é óbvio que muito do que a gente traz aqui, aliás, muito não, tudo do que a gente traz aqui, a gente traz de coisas que a gente aplica na nossa metodologia com os nossos alunos. É óbvio que tem coisas que no nosso curso, por exemplo, ele não é um curso para você fazer sozinho, né? Dentro do nosso curso tem um professor que vai ter toda uma estrutura para fazer isso em conjunto com o aluno para facilitar a vida dele. Mas e sozinho? Como é que eu posso fazer para medir o meu speaking? Em primeiro lugar, sozinho, você nunca vai conseguir medir. Porque falar é diferente de conversar. Esses dias postaram na internet aí que teve um papagaio que falou várias palavras em inglês e foi... Eu não sei se era zoeira, se era meme, mas falaram, o papagaio fala... como é que foi? Deixa eu ver aqui. Aí eu falei, tá vendo, gente? Até o papagaio falar, até papagaio fala. A questão é que a gente tá falando aqui que não é de falar, é de conversar. E conversar, se eu vou precisar ter outra pessoa para conversar, não tem jeito, cara. Sozinho, 100% sozinho, eu não vou conseguir medir e nem controlar a minha... evolução. Aqui, ó. O papagaio aprende a falar budget, job e deadline e fecha projeto com agência de publicidade. uma reportagem aqui, ó. Não sei se é verdade, se é fake, se é fato. Mas tá aqui, ó. Por Éricles Batista. Aí tem a foto do papagaio. Gente, mas aqui. Fechar aí um projeto, acho que foi um pouco a mais. Zoeira. Mas o ponto é, papagaio fala, não fala? Sim. E aí como você tinha falado do objetivo principal, então, por exemplo, a gente tá falando no meu caso, eu quero ir pra viajar, então eu vou focar nisso, eu vou focar no vocabulário de viagens, em coisas que eu vou usar na viagem. Então, pra medir isso, vai ser sempre trazendo o objetivo principal, né? Aquilo que a gente falou no começo. Exato. E aí você vai ter que conversar, não tem jeito. Você vai ter que se expor, conversar, pra você perceber... E dar uma avaliação. A gente tem no nosso curso, a gente tem uma folha com os 4 indicadores e com subindicadores para avaliar cada um deles. Então, alguns deles a gente avalia com uma nota de 1 a 10. Qual foi a tua performance nesse ponto? Qual foi a tua performance nesse ponto? Então, o speaking, a gente avalia... Eu vou até abrir aqui para falar exatamente... Vamos Nossa, mas é muito interessante, porque aí você pega... o keep on track. Você vai especificamente para cada área. Então, você vai analisando ali de forma clara. Exatamente. É o keep on track que a gente faz com o aluno. O aluno, ele termina todas as aulas. Porque o nosso aluno, ele tem aula de conversação e tem aula individual com o professor. Então, quando termina a aula, ele tem que preencher esse keep on track. Então, por exemplo, para o speaking, a gente avalia ali de 1 a 10, de 1 a 5. A gente avalia. Se a pessoa conseguiu entender o que as pessoas perguntaram, o que foi falado ali na conversação. De 1 a 5, o quanto eu consegui entender o que as pessoas falavam. De 1 a 5, o quanto eu consegui me fazer entender. Porque acontece assim, às vezes você está conversando com a pessoa e a pessoa fala... sorry, could you repeat that, please? Pede para você repetir, ou pede para... Então, você consegue perceber que você não foi tão claro naquilo que você que queria dizer. Ou então, você faz uma pergunta, a pessoa não te... Na conversa, quando eu tô conversando com uma pessoa, eu consigo ter essa avaliação. Sozinho, não. Eu preciso ter você ali para conversar, para eu falar, putz... Não foi do jeito que eu queria. Eu vou me dar uma nota 3 hoje. Por que você tá dando 3? Porque aquela hora lá aconteceu isso.
a partir disso, aquela hora lá aconteceu isso, eu sei o quê? Eu sei no que eu tenho que trabalhar para melhorar para a semana que vem. Outro ponto de 1 a 5 que a gente avalia também é falei sempre que tive vontade. Porque às vezes a gente tem vontade de falar, mas a gente não fala. Ou porque a gente trava, ou porque falta vocabulário. Então, todas as vezes que eu tive vontade de falar, eu falei. Eu me expressei. Essa é uma outra forma de interessante pensar dessa forma. Uma outra forma menos subjetiva, mas que é para cada um. É por isso que essas avaliações, elas são internas. É por isso que desde o começo a gente falou de vários exemplos de medir que eles não são suficientes, que são os externos. Essas aqui que eu estou trazendo são internas. É a minha autoavaliação. O quanto de 1 a 5 eu me senti segura e confiante para falar. Hoje eu tava hoje tava terrível. Por mim, eu não tinha nem entrado nessa aula. Uma nota 1. Mas por que eu tô me dando essa nota 1? Pô, porque fulano me perguntou tal coisa e eu não sabia dizer tal coisa em inglês. Porque teve uma hora lá que falou uma coisa, eu fiquei olhando pra cara dele e não conseguia nem agregar mais nenhuma informação. Sabe quando a pessoa fala uma coisa e você quer... Você fala, não sei nem o que eu vou falar mais depois dessa. E você não consegue falar, então você vai pontuando o que aconteceu na conversação de forma específica pra você falar, tá, então beleza. Então, se eu não sabia falar isso aqui, eu preciso estudar mais sobre isso aqui. Eu vou lá estudar mais sobre aquilo. Por isso que é medir e controlar a avaliação, a evolução. Porque a partir do momento que eu sei o que não foi bom, por que não foi bom, peraí que essa semana eu vou focar nisso aqui. Aí semana que vem eu vou de novo pra batalha. Quando chega lá, acontecem as coisas, e o que eu faço? Me saio melhor. Ou não. Não, eu ainda pequei nisso aqui. Continuo controlando para eu evoluir naqueles pontos. Nossa, entendeu? É interessante, porque assim, é uma autoavaliação, né? Geralmente a gente tem a prova e quem avalia é a pessoa de fora. E não, você consegue observar você mesmo. E isso é muito... É um diferencial, é uma coisa que faz toda a diferença, com certeza. Exatamente. E... Por fim, a última habilidade é o writing, a escrita. Como é que eu faço também? Para medir. Eu acho que tem vários pontos também, eu não quero detalhar muito aqui, porque senão complica, eu não quero complicar para as pessoas, eu quero facilitar, porque quem está ouvindo o podcast não necessariamente está fazendo curso com a gente, não necessariamente consegue ter o nosso apoio. Mas para facilitar, para resumir, falar, cara, faça isso. Escrever mesmo, escrever, não é digitar, é escrever. E escrever o quê? Respostas de perguntas. Cara, se você for vamos falar de um tópico de um dos últimos meetups, foi burnout. Então, se você digitar assim, what is burnout no Google, vão aparecer várias sugestões de perguntas. Você já viu isso? Se você pergunta uma coisa pro Google, ele te dá a resposta na primeira linha, mas nas próximas linhas ele te pergunta... São as principais perguntas. O que burnout muda na vida da pessoa? Por que as pessoas têm burnout? Não. Pronto. Aí você pega e responde aquelas perguntas. Você... deixa eu responder essa pergunta. E responde aquela pergunta. E aí, você guarda essas folhas para você poder comparar nas próximas semanas sobre outros assuntos, sobre outras coisas, o quanto você está evoluindo no tamanho das respostas. O tamanho daquilo que você consegue discorrer no papel, aumentando, é o teu vocabulário que está aumentando, é a sua capacidade de pensar em inglês que está aumentando, é as suas estruturas gramaticais que estão aumentando. Então, tudo está evoluindo conforme a tua escrita vai evoluindo também. E uma outra forma para simplificar, né? Tamanho das respostas. E uma outra forma é o quanto eu tenho que ir no Google. Sim. Se eu tenho que ir muito no Google para poder fazer as minhas respostas, que nota que eu me dou? Hoje eu respondi 2 perguntas, e dessas 2 perguntas que eu respondi, eu tive que consultar o Google umas 10 vezes. Vou me dar uma nota 3 aqui, tá ruim. Semana que vem, eu vou tentar utilizar as respostas, trazer as respostas com menos uso do Google Tradutor. Essa semana melhorou, 3,5, já saí do lugar. E eu vou evoluindo, porque o tradutor, a gente vai falar isso mais pra frente, acho que nos próximos episódios, o Google Tradutor, ele não é herói, ele é inimigo.
Já fica um spoiler aí Spoiler pro próximo episódio, meu Deus, vamos saber. É curioso, porque o Google, muitas vezes, a gente pesquisa e depois nunca mais lembra daquela palavra, não aprende, não assimila. E eu quero entender esse mistério. Por que que a gente não assimila E sabe o que é mais essa louco? informação? A gente lembra que a gente foi no Google pesquisar Sim, a palavra. exatamente. A gente fala, eu já pesquisei essa palavra no Google. Olha que louco. A gente lembra que a gente pesquisou nessa palavra, mas a gente não lembra o que a palavra significava. Então, Porque o Google, ele não é herói, ele é inimigo. E você vai ficar sabendo por quê desse mistério nos próximos episódios. Bom, para fechar, a gente falou muito de todos os aspectos do aprendizado de inglês. Um resumão, assim, para quem quer. Eu quero medir, eu quero controlar o meu crescimento no aprendizado. O que você diria para essa pessoa que quer ir de forma resumida? Primeira coisa começa com pelo menos um indicador de cada um. Então, se é leitura, você vai medir o quê? Quantidade de palavras, que fica amarelinho? Beleza. Próximo. É escrita. É a quantidade de vezes que eu vou no Google? Beleza. Próxima. Audição. Diferentes nacionalidades? Eu até tenho facilidade para o inglês americano, mas quando eu ouço um negócio britânico, eu tenho muita dificuldade. Então, foca em melhorar o britânico ouvindo mais conteúdos britânicos, para você perceber que você está evoluindo o teu listening no britânico. Se é a conversação você vai precisar conversar com outra pessoa. Não tem jeito. Não vou ficar dando hackzinho aqui de lê, grava, não vai, tem que falar com outra pessoa, entendeu? E a gente, nos episódios anteriores, todos os episódios, a gente já falou como é que você faz para ter outras pessoas para praticar inglês de maneira gratuita. Então vai lá, maratona os episódios, porque esse aqui já deu, o nosso tempo tá acabando, tá? Vai lá, avalia aqueles aspectos que eu li aqui. Se precisar voltar aqui o episódio, volta de novo, ouve de novo e deixa o like. Por favor, ajuda aí pra engajar a gente. Vamos. E mensura cada um deles. Ou pelo menos pega um deles para mensurar de 1 a 5 o quanto a pessoa percebeu. Simplifica, que simples fica. Pega um indicador de cada uma das habilidades e começa a controlar. Depois passou, já percebeu que dominou essa forma de controlar? Aí assiste o episódio novo, pega os outros episódios, as outras dicas, as outras orientações e começa a implementar. E, para finalizar, mais importante de tudo, isso. Antes de fazer qualquer coisa, antes de sair fazendo tabela, caderno, se pergunta: o que pode acontecer na próxima semana que pode me impedir de conseguir controlar a minha evolução? Antes de fazer qualquer coisa, próxima semana, o que pode acontecer que pode dar merda e eu não conseguir fazer nada do que a Vânia ensinou no podcast de hoje? Eu posso negligenciar, eu posso não achar que isso é importante, eu posso não ter tempo, ou eu posso não parar para me organizar, porque vai ter que parar para se organizar, para definir como é que vai fazer isso, né? Posso não ter tempo para me organizar. Enfim, para e pensa, porque aí qualquer uma dessas respostas, você vai se preparar para que você comece a mensurar e controlar a tua evolução. Se a gente não mede, a gente não gerencia. Se a gente não gerencia, não mede, a gente não evolui. E para poder dar esse salto aí na aprendizagem, a gente precisa justamente disso. Às vezes é o que falta para a pessoa, né? A pessoa tá ali estudando, às vezes falta só medir. Exato. Né? E faz, assim, total diferença. É uma coisa simples, mas que no final das contas vai fazer você dar esse salto aí na aprendizagem. Exatamente. Gente, então esse foi o episódio de hoje. Não deixem de conferir os anteriores e os próximos, né? Porque vem muito conteúdo legal aí. E também o blog, tem um artigo no blog que fala justamente sobre isso. A gente vai deixar no link para vocês. E aí tem todo esse material de forma bem completa. Confiram no blog, confiram nas nossas redes sociais também. Se inscrevam aqui no canal. E se tiverem dúvida, deixem também aí nos comentários. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo pra vocês e...